Ai, ai. Ontem o técnico teve aqui a internet, que beleza. Boa Boa tarde, tarde. pessoal. Boa tarde, Cris. A Elzen já. Boa, A Elzen ou tá por aqui ou já esteve por aqui. Boa tarde, Elzen. boa Muitíssimo tarde, bem-vinda. Dulce. Boa tarde, Elzen. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Pessoal, bora ler, né? Bora Bora ler. ler. Nosso poder do agora. Que Está poder. maravilhoso. Então, vamos lá. Quem está com o livro físico aí, nós paramos na página 115. Aqui, ó, nessa pergunta. É possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-los a partir de fragmentos existentes? Nós vamos continuar lendo aqui nesse livrinho digital, que é a mesma coisa, tá? Está na E vamos ver 52, no digital. 53, no físico. 53. 53. 52, final da 52, né? É possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-los a partir de fragmentos existentes? Que pergunta complexa essa. Vamos ver a resposta. Não há necessidade disso. Todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Nesse sentido, existe e sempre existirá somente um mestre, que se manifesta de vários modos diferentes. Eu sou esse mestre e você também é. Desde que seja capaz de acessar a fonte interna. E o caminho é através do corpo interior. Embora todos os ensinamentos espirituais tenham origem na mesma fonte, no momento em que eles são verbalizados e escritos, não passam de agrupamentos de palavras. E uma palavra não passa de um letreiro em um poste apontando o caminho de volta à fonte. Lembra que primeiro a gente faz o movimento de ida para longe da fonte, para viver as experiências que a gente precisa, mas a volta é inevitável, não se vive longe da fonte de tudo que é. Já comentei sobre a verdade escondida dentro do nosso corpo, mas vou resumir outra vez. Os ensinamentos perdidos dos mestres. Portanto, aqui está um outro letreiro. Por favor, procure sentir o seu corpo interior enquanto ler e ouvir, tá? Ei, Marcelo, boa tarde. O sermão sobre o corpo. Aquilo que percebemos como a estrutura compacta, chamada corpo. Gente, eu acho que a minha câmera está totalmente torta. Agora que eu estou percebendo. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte, não é real. Não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria o corpo como uma prova da sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em sua busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo.
Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Eu acho que ele fala aqui que você não é o seu corpo. Peraí, deixa eu ver aqui no livro aqui. Eu acho que ele fala corpo, mas esse corpo interior a que ele se refere. Você Você é é o esse seu corpo corpo. É, aqui interior. tá certo. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu de ilusão. Debaixo dele encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior, estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimentos e nem mortes, que é eternamente presente. Através do corpo interior, estamos sempre com Deus. E aí? Dá um bug na mente, né? Dá um bug. É, porque a gente acaba sempre falando, né? Tipo, a gente não é o corpo, tal, não sei o quê, mas é esse corpo carnal aqui, essa película que não existe, né? Na realidade, o que a gente é, em essência, é esse corpo espiritual, esse corpo interior, né? Invisível, essencial e que faz essa conexão perfeita com a fonte, que já está, né? Já está na fonte, já é. É, Muito é o lindo. ser. E o quanto, né, esses bilhões de anos identificados com o corpo nos faz ficar confusos, né? Um tanto confusos com isso. E, e de verdade, se você ainda não fez nenhum tipo de conexãozinha assim, ó, com a sua essência, provavelmente a sua mente está bugando agora, né? Hum. Mas não é tão difícil se conectar. Quando você fecha os seus olhos e, sabe, mergulha em você mesmo, começa a buscar o seu silêncio. Não são respostas, não são perguntas, não são, sabe, não é um sentido para nada, é só o seu ser. Se você perdesse tudo agora, se você perdesse tudo, 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 que você chama de tudo de realidade, você perdesse completamente tudo, inclusive o seu corpo, quem você seria? E aí, quando você faz esse mergulho no seu silêncio, em você mesmo, é o que você descobre. É o que você começa a entender. Você parece um pouco louco num primeiro momento. Parece um pouco irreal, porque nós estamos tão iludidos com essa realidade virtual, né, que a gente chama de realidade, mas na verdade é tudo ilusório. Não tem nada de permanente aqui nessa matrix, nada de permanente. A única coisa que há de permanente é você. Assim mesmo, não exatamente do jeito que você é, porque a mudança ela é necessária e obrigatória, né? De um jeito ou de outro a gente se mexe, a gente se movimenta nessa direção da mudança, da melhoria de nós mesmos. Tudo que a gente passa, todas as circunstâncias que a gente cria, e sim, você cria todas elas, é para nos levar para esse lugar de olhar para trás e falar assim: uau, o caminho não foi lá muito fácil, né? Mas olha como que eu melhorei, como que eu cresci, como que eu evoluí, como que eu progredi. E aí você começa
a entender qual que é o objetivo de tudo isso. É aprender, evoluir sempre, sempre. E tem alguma coisa que não evolui? Tem alguém que não evolui? Só o todo, só Deus, porque ele já é perfeito, ele já é tudo, o todo. E a gente está nesse movimento, a gente é também, a gente possui essas características, porém com essa grande aventura, né, de ter que aprender a ser. Verdade. E o corpo é um instrumento nessa jornada, né? É um instrumento importante e necessário nessa jornada. Ele não é descartável. É claro que é bem fácil descartar o corpo, né? Mas não é uma ação muito inteligente, porque ele é um instrumento importante para o propósito de tudo que há. Senão, você acha que a natureza teria todo o trabalho de gerar todas as células, todos os DNAs do seu corpo para nada, só por uma brincadeirinha, né? Tem um propósito por trás disso muito grande. E o corpo também é uma bússola para dizer para você se você está em alinhamento com a essência, com o ser. Ele te mostra. Quando você começa a sentir mal-estar, sabe, uma coisa ruim, uma desarmonia, sei lá, uma angústia, aquele peso, o que que significa? Pé, desalinhamento. E se tá tudo gostoso? E se tá tudo legal? Se tá harmônico? Se tá alegre? Se tá, né? Mesmo com os problemas. Problema sempre vai ter. Tá gostoso? Tá legal? Tá leve? Harmonia? Você tá em alinhamento. Então, é uma bússola. Ele tá te mostrando o tempo todo. Lê um pouco aí, Cris. Comenta aí se você quiser também. Não, eu acho que é isso mesmo. Estamos aqui para evoluir. E sabe. Ai, desculpa, peraí. Vamos beber água. Sabe que. Não quero ser polêmica nem nada, mas eu creio de verdade que até o próprio. O todo continua em expansão. Sabe, eu acho que ele vai se nutrindo dele próprio, de todas essas experiências que ele. De todos esses dados que são coletados pelas inúmeras experiências vividas por cada um de nós, e vai se expandindo, sabe assim? Vai, uau, sei lá. É uma coisa assim, como a gente diz, né? Sem início, sem fim, sem nada, sabe? Assim, é gigantesco, é impressionante. Vamos lá. Não é isso que diz as leis do universo, né? As leis do universo diz que ele já é tudo que é, sabe tudo, todas as coisas, todas as experiências, né? Na verdade, já existem. Ele não precisa das nossas experiências para ser mais. Ele já é o todo, entende? O Já é o todo é o todo. E, e ele é imutável. É uma das características do todo ser imutável. Então, se ele tivesse evoluindo, ele não seria imutável. Então, você já entendi. destruiria uma das características Uma das leis, né? essenciais de Deus, do todo, que é a imutabilidade. Por quê? Porque ele não simplesmente, ele já ele é o eu sou, né? O eu Grande. sou, o tudo é. É porque a gente não tem muito essa compreensão da perfeição absoluta. A gente não consegue alcançar isso, né? É, Mas, por exemplo, Jesus e todos os iluminados, sim, continuam continua. evoluindo.
sempre, Evoluindo, né? né? Porque eles não são o todo, eles são representações manifestas como nós, Acho do que daí todo. que veio essa, essa minha interpretação errônea. É porque de ter clareza de que, de repente, todos esses seres maravilhosos, iluminadíssimos que já vieram por aqui, que a gente tem conhecimento, continuam em expansão, né? Mas bem lembrado, gratidão aí Então, por mas trazer. se você considera, quando você considera que os nossos iluminados são pequenos perto dos iluminados de planetas muito mais ascensionados, então você começa a entender que sim, eles evoluem, né? Eles são Uhum. muito grandiosos perto de nós que ainda somos bebês, né? É, A gente está numa maternidade, mas pensa, a Terra é uma poeira cósmica, existem planetas de seres evoluidíssimos, e lá existem seres considerados iluminados. Imagina a proporção. São seres que não conseguiriam nem estar aqui entre nós, talvez. uhum, é verdade. Vai É lá. muita coisa, minha cara, muita coisa. Finque raízes profundas no seu eu interior. A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar a sua vida. Quanto mais consciência direcionamos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz que vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimer, né? Aumentando o fluxo de eletricidade. Nesse nível, nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem essa alta frequência. Quanto mais concentramos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos, não nos perdemos no mundo exterior, nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão mais nos dominar. Voltando a lembrar que não é o corpo físico, né? Esse corpo aqui é aquele que está se referindo, tá? Verifique onde está a sua atenção neste momento. Ou você está me ouvindo, ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Você também está percebendo o que está ao seu redor, as outras pessoas, etc. Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo, algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Verifique se você consegue estar em contato com o seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo, lá no fundo, como um só campo de energia. É quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique os próximos dias da semana. Legal esse exercício, hein? Você fica com um pé lá e outro aqui, sabe como é que é? Mais ou menos isso. Que aí você consegue ir trazendo exercitar o estar na presença, né? Não desvie toda a sua atenção da mente nem do mundo exterior. Procure, por todos os meios, se concentrar naquilo que você está fazendo, mas sinta o corpo interior ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha as raízes fincadas dentro de você. Observe, então, como isso alerta o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Sempre que você tiver de esperar, esteja onde estiver, use esse tempo para sentir o seu corpo interior.
Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de se projetar mentalmente para longe do agora, aprofunde-se no agora e, ao se aprofundar no seu corpo, a habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que você jamais imaginou. É fácil ficar presente com o observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar. A menos que você esteja presente e habituar, não, e habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática. A mente vai continuar governando você. O script armazenado na mente, aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal e quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser então involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Uau. Quer comentar alguma coisa, Dulce? Que eu acho que é interessante a gente ter essa clareza aqui, ó, quando ele fala de você, quanto mais você conseguir ir treinando, deixar essas raízes fincadas no seu corpo interior, eu sempre acabo fazendo essa leitura de corpo interior com a presença divina, sabe? Com esse teu eu interior, essa conexão direta com a fonte. E aí você está aqui, porque você está na Terra, né? Então, se você está atento e presente aqui, mas ao mesmo tempo você continua nessa presença firme e forte no seu interior. E isso pode ser no começo por períodos bem curtinhos, mas à medida que a gente vai exercitando, isso vai aumentando. E outro dia eu vi uma live da Madalena maravilhosa, Madalena Noêmia, aonde ela falava, ela estava falando do yoga, na verdade, da meditação no yoga. E ela estava falando que o quanto é complicado, né? Difícil para quem não está acostumado. E aí ela contando que no começo, quando ela começou a praticar, ela não conseguia ficar nem um minuto com a mente parada. Pensa, uma pessoa que está acostumada a ser muito dinâmica e ir para esse silêncio da mente. E ela falou que ela não conseguia ficar nem um minuto. E que no final de um ano de exercício, ela conseguia ficar 5 minutos. Então, é o quê? Persistência, é o músculo da persistência, né? E assim, a meditação é uma das técnicas mais eficientes para fazer esse mergulho nesse corpo inferior, nessa essência. Mas lembra que a gente está conectado a esse corpo físico e a mente, que não é física, né? A mente não é o cérebro, gente. Desculpa aí, gente. Sempre passa esse avião essa hora, né? Acho que é helicóptero. A mente, ela não é física, mas nós estamos conectados a ela, né? E ela está conectada ao corpo através do cérebro. E o que acontece?
ela tem padrões. A gente tá, os padrões que nós temos programados na nossa mente, igual seu computador, seu celular tem uma programação aí, configuração, né? Vai de acordo com o nosso hábito. E o que ele fala aqui de atividade mental é o que a gente acha que é o pensamento. São essas atividades mentais que a gente tem o tempo todo. De verdade, isso não é pensar. O pensar envolve a essência. Pensar. Você só vai pensar de verdade quando você estiver realmente ali em essência. O resto é tudo atividade mental. Quando você fica viajando, lembrando do passado, do futuro, da novela, do jornal, do que o filho falou, do que eu falei, brigando mentalmente com aquelas pessoas, com que, né, sei lá. E isso tudo são atividades mentais. Quando a gente fica pensando na morte da bezerra, sabe? Pensando, mas sei lá, o vizinho tá batendo aqui, o que ele deve estar fazendo? A gente fica viajando em atividades mentais, ocupando um espaço que deveria ser pensamento, ou não pensamento, vazio. Porque, gente, de verdade, o silêncio da mente é cura, é cura. Eu vi um vídeo outro dia que falava assim, né? Eu aprendi que cabeça vazia é oficina do diabo. E hoje eu sei que, na verdade, cabeça vazia é oficina de Deus. Porque, na verdade, essa loucura desse monte de coisa que fica passando pela nossa cabeça e a gente fica se ocupando o tempo todo para se fazer de produtivo, mas de verdade ser ocupado não é ser produtivo, e gera doença em nós, gera esse monte de angústia, ansiedade. A gente fica olhando para um monte de limitação que a gente criou para a gente. E quando você vai para esse vazio, você destrói tudo isso. Tudo é infinita possibilidade. Esse vazio são as infinitas possibilidades que a gente tanto fala, né? É você permitir que o universo age, é você permitir que as coisas aconteçam, né? É permitir uma vibração diferente, uma nova programação, um, um, um insight, uma intuição, né? É se permitir. Deixa eu só falar umas coisinhas aqui, só Fala para tudo a que eu quiser. gente nivelar um pouco, né? Até porque esse ditado, eu já falei ele algumas vezes na minha vida, inclusive aqui nas nossas leituras. E acho que até mais precisamente lá no. Como que é o nome? Como que é o nome do terceiro livro que a gente leu? Mais O livro do Esperto que o Diabo. Napoleão Hill, quem pensa Mais enriquece. Esperto que o Diabo. Não, mas na realidade acho que eu citei isso daí, acho que lá no Mais Esperto que o Diabo. E aí tem um lance Foi interessante, esse mesmo, eu acho. Não que tenho é certeza. assim, ó, realmente a cabeça, a mente silenciosa, né? A mente vazia. O espaço do nada, do agora, em que tudo acontece, você realmente está numa conexão assim divina muito profunda. Mas até você chegar lá, diversas coisas passam pela nossa cabeça. E conscientemente, como a gente tem mais atividade mental do que pensamento, eu realmente acredito que conscientemente é um grande trabalho se a gente começa por aí a querer trazer boas coisas, ocupar a nossa mente de bons pensamentos, né? Porque a gente não consegue, como é difícil ir do negativo para o positivo numa escala direta, ficar no neutro, ficar no vazio, ficar no nada também é muito desesperador no primeiro momento. Então, eu acho que tudo que a gente sempre disse aqui, né, dos outros livros que a gente já abordou,
de fazer essa estruturação, né, e trazer essa força aí para esse pensamento construtivo, positivo e deliberado, vai te levar no seu ritmo para esse espaço de agora, né, desse espaço, dessa mente vazia, mas é de uma mente vazia nesses intervalos que já tem muita coisa boa por aí. Você despoluiu, né, tirou aquele matagal de bobagens, colocou um monte de coisa boa, está se nutrindo e alimentando isso conscientemente todos os dias. E aí você começa a encontrar espaços vazios de muita qualidade, de pura conexão. Eu acho que é assim. É isso. Vai lá, Cris. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto no seu interior e se concentrar o máximo que puder no campo da energia interna do seu corpo. Não leve muito tempo, só alguns segundos. Não leva muito tempo, só alguns segundos. Mas isso tem de ser feito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada, mental e emocional apareça e domine você. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes. Então vamos lá. Quando, ó, eu vou repetir a frase, porque eu acabei me complicando aqui. Quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes. Porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior. Assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela, há uma inteligência infinitamente maior no ser do que em nossa mente. Uau. Ó, e aqui, outra coisa, para você ver como eu acho que tudo vai se linkando, né? O Dulce, você lembra daquela, de uma escritora que você menciona, dos 5 segundos, das leis dos 5 segundos, que é o 3, 2, 1 agora, né? E aí a gente também sempre fala assim, meu, você vai escorregar diversas vezes, você vai para um além diversas vezes, às vezes, diversas vezes durante o dia, mas é assim, escorregou, volta, né? É esse exercício. E aqui, quando ele fala, é exatamente isso, né? Então, assim, não se demore, você deu uma pisada assim, tipo, se perdeu um pouco, volta lá para o seu eu interior, né? Para esse corpo interior. Volta e volta para a presença, volta para o momento de agora. E aí ele fala dessas respostas, né? Porque às vezes a gente fica procurando a resposta aqui, ó, no mental. E quando você faz esse exercício, você vai soltando onde realmente você vai encontrar as respostas mais adequadas para você, que é nesse campo infinito, de infinitas possibilidades. Enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola de 2 homens que construíram suas casas. Um deles construiu sua casa na areia, sem fundações, e quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro homem cavou fundo, até que alcançou a rocha, e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. Uau, uau. Você quer ler, quer comentar?
Qualquer demora vai permitir. Não quer Não nada, tem amor? muito o que comentar, né? Porque exatamente, eu só queria falar o seguinte aqui, quando ele fala, né, que as respostas, elas, quando a gente está conectado, né, com essa essência, é porque a gente está pensando de verdade, né? Quando a gente está nessa conexão, é o pensamento, você capta as respostas direto da essência, né? Que tem as respostas. E a essência, ela capta respostas do próprio todo. Não é na sua mente, não é da loucura desse campo coletivo também, muitas vezes, Uhum. né? E ele fala assim, como o sol é infinitamente mais brilhante que a chama da vela. Achei lindo isso. Uhum. Exatamente. A gente fica achando que a gente é a chama da vela. A gente é o sol. Cara, é tudo, né? Maravilhoso. Bom, Vai mais antes um de penetrar, pouquinho, eu pego. Daqui um pouquinho. tá. Antes de penetrar no seu corpo, perdoe. Olha só, gente, que tudo, hein? A chave do milagre. Tive dificuldades quando tentei concentrar minha atenção no corpo interior. Senti uma certa agitação e um pouco de náusea. Não fui capaz de vivenciar o que você está ensinando. Vamos lá. O que você sentiu foi uma emoção retardada, da qual provavelmente não tinha consciência antes de passar a observar o seu corpo. Se não der, se não der um pouco de atenção a essa emoção, ela vai impedir que você tenha acesso ao seu corpo interior, que está em um nível mais profundo. Dar atenção não significa pensar nela, significa apenas observá-la, senti-la, contemple, conhecê-la e aceitá-la do jeito que é. Emoções são fáceis de identificar, como raiva, o medo e o desgosto. Outras talvez sejam mais difíceis de rotular. Elas podem se manifestar com como um leve desconforto, uma aflição ou um peso, um meio termo entre uma emoção e uma sensação física. Em qualquer dos casos, o que importa não é se você pode dar um rótulo mental a essas emoções, mas sim se você pode tornar essa sensação consciente. A atenção é a chave para a transformação, e isso também envolve aceitação. A atenção é como um raio de luz, o poder concentrado da consciência que transforma tudo nela própria. Isso é maravilhoso. E eu acho que é a base do que a gente fala, você só consegue mudar aquilo que você reconhece, né? Então, enquanto você não se reconhece, enquanto você não reconhece essas emoções negativas que você não gosta, que você só vê no outro, que você não tem a capacidade de olhar e reconhecer isso em você, você não consegue mudar, né? Isso é muito delicado. Mas é assim, não é ficar pensando na situação, é só reconhecer, porque quando você vê, ela deixa de ser invisível, deixa de ser monstrinho. Você já viu? Não adianta querer se esconder, porque você já está vendo aquilo. E aí automaticamente a mudança acontece. Né? É muito interessante isso. Amei. E assim, quando ele fala que você dá atenção, é exatamente o que você falou, é reconhecer que ela existe ali, né? Mas não é se ficar com ela, Não, de maneira nenhuma. é só reconhecer. É que na realidade, até hoje, né? Peço até licença para falar, hoje eu vou fazer uma vivência sobre julgamento. E aí é muito comum, às vezes, a gente falar assim, que alguma coisa você percebe no outro, né? Sabe, minha amiga? Aí a minha amiga tem um problema desse, sabe? A minha amiga, nossa, ela é terrível, cara. Ela fica julgando todo mundo. Mas você não olha aquilo em você, né? O quanto que, né? E essa amiga, a gente sabe bem quem é, né? Então,
O quanto que de repente, quando você coloca a luz sobre aquele quarto escuro, tudo, a sombra some, né? Então, assim, você enxerga aquilo que está acontecendo. E aí enxergou, acabou. É o bicho-papão que está embaixo da cama, não existe. Olhou lá, viu que não tem, não tem. Acende a luz, acabou. Passou. É muito legal. E assim, às vezes a amiga faz isso mesmo, mas se a Ah, gente enxerga e se incomoda, cara, aquilo é tá na porque você gente, também cara. tem. Exato, exatamente. E é isso que é muito E legal, né? assim, E aí, quando você olha as isso, pessoas são espelho, né? dissipa. Tem que- Total, o tempo todo. O tempo todo. Somos milhares de espelhos ali refletindo um ao outro, né? Tipo assim, brigar com isso é estar na contramão da expansão, da sua expansão. Só vai demorar um pouco mais o caminho. Vai te doer, né? Porque te machuca aquela situação. Mas quando você para e respira, entra para, sabe, vai para o seu eu interior e expande, é só alegria, é só crescimento. Bora lá. Exatamente. Reconhecer é o primeiro passo para você mudar aquilo, né? Você não muda nada que você não Sem enxerga. você. Não tem Exatamente. como. Não tem como. É. Em um organismo que funcione perfeitamente, uma emoção tem vida curta. É como uma onda ocasional sobre a superfície do ser. No entanto, se não estamos dentro do nosso corpo, uma emoção pode permanecer dentro de nós por dias ou semanas, ou se juntar a outras emoções de frequência similar, ou se tornar um sofrimento, um parasita que pode viver dentro de nós durante anos, alimentar-se de nossa energia, nos deixar doentes e tornar nossa vida miserável. Portanto, aí aqui ele faz indicação para ver o capítulo 2. Portanto, dirija sua atenção para a emoção e verifique se a sua mente está alimentando um padrão de mágoa, culpa, autopiedade ou ressentimento, que por sua vez está alimentando a emoção. Olha um ciclo vicioso, né, Dulce? Se esse for o caso, significa que você não perdoou, porque se fala em perdoar, quando se fala em perdoar, pensamos logo em perdoar alguém, mas o perdão também pode ser em relação a nós mesmos ou a uma situação do passado, presente, futuro, que a nossa mente se recusa a aceitar. Pois é, pode haver um não perdoar em relação, até em relação ao futuro. É a recusa da mente em aceitar a incerteza, em aceitar que o futuro está além do nosso controle. Perdoar é abrir mão dos nossos ressentimentos e deixar que eles se desprendam de nós. Isso acontecerá naturalmente quando você perceber que os seus ressentimentos não têm outro objetivo, exceto o de fortalecer o falso sentido do seu interior, do eu interior. Perdoar é não oferecer resistência à vida, é permitir que a vida aconteça através de você. As alternativas são as dores e os sofrimentos, um fluxo de energia altamente limitado e, em muitos casos, doenças físicas. No momento em que você perdoar, terá retornado o poder que estava na mente, terá retomado o poder que estava na mente. O falso eu interior, construído pela mente, o ego, só consegue sobreviver sem discórdias, não consegue sobreviver sem discórdias e conflitos. A mente não consegue perdoar. Só você consegue. Você se torna presente, penetra em seu corpo, sente a paz vibrante e a serenidade que emanam do ser. Essa é a razão pela qual Jesus disse, antes de entrar no templo, perdoe. Pois é. Pois. E assim, ele fala disso muitas vezes, né? Antes de você orar, antes de você, ou seja, antes de ir lá pedir alguma coisa para Deus,
Porque normalmente a gente ora para quê? Para pedir, né? Antes de pedir, cara, sabe? Limpa a sua frequência, sabe? Melhora a sua vibração, para você receber o que você quer e não o que você não quer, né? Mais ou menos isso. E essas coisas são igual camadas de pedra, né? Que nos impede de acessar esse corpo interior. Porque a gente fica preso, é muito peso, é uma vibração muito densa que impede a gente de acessar isso. Como é que você encontra algo grandioso, né, maravilhoso, preso a algo que está, né? Você não consegue, sabe? Uma coisa que é leve, você não consegue alcançar se você está amarrado numa pedra. É verdade. Você não consegue chegar lá. E deixa Para eu isso falar você uma precisa. outra coisa. Tipo assim, Dulce, ó, veio essa imagem assim agora, assim, que eu acho que vai ser bem legal. E o que que é esses ressentimentos, né? Essas mágoas, culpas, todos esses sentimentos, essas emoções? Me veio assim, ó, é tudo tão leve e tão fino como teia de aranha. Você já viu uma teia de aranha? É tão fininha, tão leve, tão translúcida, né? Às vezes você nem percebe. Agora coloca uma teia de aranha sobre outra, sobre outra, sobre outra, sobre outra. Chega uma hora que você não enxerga mais. Porque ela fica. Não, e E a você já viu a resistência força que aquilo tem? é muito resistente. É E muito aí, forte. e é muito. E assim, então, esse é mais fácil você limpar uma teiazinha de aranha, né? Tipo, caiu aqui, você vai lá e já tira. Porque mesmo resistente sendo uma, você consegue ter. Você tem a força e a habilidade de conseguir pegar e tirar. E um monte. Olha o peso disso. Olha a dificuldade que fica até de você fazer o movimento do querer, né? Então, às vezes, você vai ter até a intenção, né? Tem a consciência, tem a intenção, e não tem força para rasgar isso. Exato. E tem gente que carrega isso durante tantos anos, né? A falta de perdão. Ah, mas o que eu fiz é imperdoável. Existe algo que seja imperdoável? A gente carrega tantas crenças limitantes com relação a isso, né? A religião nos fez o favor. Não só a religião, não, tá? Antes das religiões, o ateísmo já tinha essa ideia do inferno dos pecados, né? Lá, quando tinha lá vários deuses, né, e tal, e já havia essa ideia, os vikings têm essa ideia também, né, do inferno por causa de pecados. E a gente carrega isso até hoje, cara, é muita inconsciência, é muita insanidade que a gente carrega ainda desse consciente coletivo, sabe, de coisas que a gente aprendeu, né? Vamos jogar isso fora, isso é lixo. Isso é lixo. Isso é um cabresto muito, muito forte que nos segura na inconsciência. Cara do céu. E enquanto a gente ficar se culpando, o que é que você tem que fazer? Eu estou falando aqui o quê, gente? Não estou promovendo você fazer coisas erradas e está tudo certo, né? As leis do universo, eu estaria contra as leis do universo se eu estivesse fazendo isso. O que você faz, você vai ter consequência. Tudo que você faz e tudo que você não faz tem consequência, porque não fazer também é escolha, né? Tudo tem consequência, tudo, absolutamente tudo. O semeador saiu a semear, nós estamos semeando o tempo todo. E o que que acontece? E tudo tem consequência, mas aí, ok, pequei no sentido de errei, ok, errei, fiz aqui uma fofoca, ou fiz uma merda que não era para ter feito isso. Ok, não posso, não faço mais, não vou fazer mais isso.
realmente não está certo, vou tentar consertar. Agora, adianta a gente ficar se martirizando com um chicotinho nas costas? Não adianta, isso não resolve. Chorar e se ficar se rasgando não resolve nada. Só piora a situação porque te paralisa e te impede de consertar e de se melhorar. Eu convivi, né, minha mãe, coitada, ela carregava culpas de, sabe, de 70, 60 anos atrás, e o quanto aquilo paralisava ela de se melhorar, de crescer, de evoluir, mas ela não se perdoava. É muito difícil. O auto-perdão é muito mais difícil do que você perdoar os outros, entendeu? Ela era capaz de perdoar coisas horríveis que outras pessoas fizessem a ela, mas ela não era capaz de se perdoar. E quando a gente vai para esse espaço de culpa, é muito pesado. É muito pesado. É um negócio. Você carrega isso? Culpa por alguma coisa? Eu? Euzinha? Responde aí, eu tô perguntando para todo mundo. Minha filha, eu penso bem assim, ó. Nasceu um filho, você sai com a criança no colo e a maleta da culpa do outro lado da mão. Mas assim, você vai comprar isso, e aí é onde entra o exercício do aqui e o agora, você entendeu? De todo dia, de escorregar, levantar e. Escorrega, cai e levanta. Rápido, sabe? Para não passar vergonha quando você toma tombo na rua, você cai e você já levanta para ninguém ficar Dá rindo. aquela Ou assim, né, para já falar que sai caiu porque ligeira. Porque, assim, de verdade, essa relação, né? Aí a gente já entra direto na relação de pai e mãe, de mãe e filho, ela é permeada de como que fala? Armadilhas para a gente cair nessa culpa. Mas de verdade, que culpa você tem? Se você nem sabe. Você também não sabe ser mãe, né? Então, assim, mas fora isso, gente, a culpa, ela vai estar sempre. Ela é tão sorrateira, é tão melindrosa. Então, por exemplo, se você pega uma criança, aí você pega a criança, você alimentou a criança, você deixou a criança na escola. A criança está chorando e você tem aquele sentimento de culpa. Mas você deixou a criança na escola chorando porque você tem que trabalhar. Mas o sentimento de culpa está ali. Isso é tortura, é autotortura. E percebe que isso não vai melhorar em nada a relação tua com você e teu filho, a relação dele, né, do teu filho com o mundo. Só piora. E piora por quê? Porque você vai tendo uma imagem, uma autoimagem tão distorcida de que você tem que ser a mãe maravilhosa, tem que estar presente o tempo todo, com a criança no colo, embalada. E ainda assim, ele vai cair, gente, ele vai se machucar. Você entende? É da vida isso. E ficar carregando essa culpa não vai ajudar em nada. Não ajuda em nada. Nada. pois Eu, por é. exemplo, por um bom tempo, eu dei umas palmadas no João Pedro, quando ele era bebê, assim, tipo, uns 2 anos. Ele furou um sofá inteiro, Dulce. Eu tinha acabado de. O sofá, tipo, chegou na segunda-feira, na quarta ele catou um lápis assim, foi tuc, 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 furando o sofá inteirinho. E eu tava só de Tem longe aquele escutando o sentido. barulho. O que é isso, João? E ele ria, ele fazia um barulhinho assim, tuc, e ria. Aí eu dei uns 3 tapas assim na perna dele. Para, menino, como eu já sempre fiquei pé da vida. E aí, depois disso, fiquei carregando essa culpa, menino, um tempão. Quando foi um belo dia, olha só como eu digo que, ó, meu Deus do céu. Ah, desculpa, comecei agora, vou terminar, né? Quando foi um belo dia, o João vira para mim e fala assim: Ah, porque eu lembro da surra que eu tomei com. Que surra? Onde que 3 tapas é uma surra? Eu falei, olha só, aí a pessoa pega um fato, né, e traz para você, do tipo assim, ah, você foi uma mãe cruel porque você me deu uma surra. Onde isso? E se você não está trabalhando as suas questões, essa culpa vai aumentar 3 vezes,
o gigante. E você está na roça. Então, para. Eu fui uma mãe muito cruel, muito brava. Se eu fosse me culpar por isso, eu já tava com as costas todas marcadas, sabe, com o meu chicote. Gente, é horrível. Não, fui muito brava. Fui uma mãe muito generala, muito Sério? general. Fui, muito mesmo. E, e assim, o como que as pessoas. Não é o problema, não é o que te acontece. É o como você percebe o que te acontece, né? Essa semana eu ouvi uma história assim de um rapaz que a vida inteira ele ele viveu odiando o pai, odiando o pai dele. E aquilo fazia mal para ele. O pai dele morreu e ele não conseguiu perdoar. Ele não sabia de onde vinha. Aliás, ele sabia. Ele tinha uma lembrança do pai matando o cachorro quando ele era pequeno, dando um tiro no cachorro. E desde então ele nunca mais conseguiu olhar nos olhos do pai, amar, sabe? Ele sempre tinha uma restrição muito grande com o pai e nunca conseguiu perdoar aquilo, nunca conseguiu ter um relacionamento saudável com o pai. E um dia, numa sessão, numa situação, ele falou em público sobre isso. E ele contou que é uma coisa que incomodava muito ele, que o pai dele morreu e ele não conseguiu vencer aquilo. E a irmã dele, mais velha, estava lá e escutou ele falando isso. E depois, no mesmo lugar, né, no mesmo, ela chegou perto dele e falou assim: "Você jura que você não lembra por que o papai atirou no cachorro? Porque ele era mau, cruel, não sei o que. Não, o cachorro tinha sido atropelado. Ele quebrou a coluna. Não tinha conserto para ele, entendeu? Ou ele ia ficar sofrendo ali até ele morrer de sofrimento. O papai não quis isso, o papai foi lá e sacrificou ele. E o rapaz, então, olha só como que foi a ressignificação, né? Ele não teve que fazer uma hipnose para poder voltar lá e lembrar do que aconteceu. Aconteceu naturalmente, mas não poderia ele ter falado sobre isso antes com alguém e alguém ter falado isso para ele. Cara, peraí, você está tendo esse peso por causa disso, isso aconteceu por esse motivo. Não foi uma crueldade, foi uma coisa que foi um mal necessário, tipo assim, né? Não deixa de ser um mal, mas foi um mal necessário. Porque imagina, muitos anos atrás nem tinha recurso para esse tipo de coisa, né? E, e a gente carrega essas coisas, sabe? O João carregou aí essa imagem da surra, né? E você amarrou ele no tronco, não foi? Amarrou no tronco, deu umas chibatadas. Mas a nossa mente faz isso com a gente. Olha, é uma merda. De verdade, a nossa mente, ela é muito. A percepção que ela tem da realidade é muito distorcida. É muito distorcida. É uma distopia total do que aconteceu. É por isso que esse negócio de testemunha é muito fácil de você burlar, né? De você provar que aquela pessoa não sabe exatamente. Quando você começa a ir para os detalhes, ela não percebeu nada. Às vezes ela viu um assassinato, mas ela não sabe a cor da roupa que a pessoa estava, ela não sabe exatamente como que foi, quantos tiros, ela não tem uma percepção real do que aconteceu. E isso, às vezes, ela até acha que aconteceu uma coisa e não aconteceu, né? Isso, ai, gente, a nossa mente. Por isso que a gente não pode ficar confiando na mente. Por isso que a gente tem que, sabe, assumir o comando, não deixar a vida ser capitaneada pela mente. A mente é um instrumento muito menor do que o ser. E quando você deixa ele, ele não sabe. Ele não sabe nem girar o leme da sua vida para você ir para o lado que você quer.
E aí você está deixando o seu barco todo, o seu navio, na mão de uma pessoa que não sabe nem girar o leme para o lado certo, sabe nem o que é bombordo, estibordo, entendeu? E aí você, meu filho, tá deixando, tá na maré, entendeu? Assim, perdidinho na maré. Por isso que você precisa assumir esse controle aí, não tem jeito não. Isso mesmo. E Bora aí, para nessa? essa presença, aí para a presença, gente, essa presença no agora que ele fala o tempo todo aqui, né? E se perdoar, para de pensar no passado, que foi, você fez o melhor com o que você tinha, com o que você sabia, e agora você é outra pessoa. Como é que a pessoa de agora vai ficar julgando a pessoa de ontem? Não dá, Uhum, entendeu? Não dá para julgar. verdade. Você fez o que achou melhor e pronto, acabou, e sem julgamento de si, é para frente que se anda e, e faça melhor agora, né? Sim. É isso. Mas Obrigada, vocês viram, a Deus. gente descobriu Cristina, a A mal, malvada das crianças. a malvada. Ai, gente, é isso. Muito maravilhoso. Obrigada, pessoal. Ó, hoje eu vou estar numa live lá no canal da Jaqueline Fan e a gente vai Legal, estar que hora? falando sobre o poder da felicidade. Esse livro incrível, gente, de verdade, é um livro que vai contribuir muito aí com a sua vida, com a organização desse sentimento que é o que vai te levar para frente. Larga de meleca. Solta as Isso melecas aí. e bora agarrar na felicidade. Que horas vai ser, Dulce? 8 horas. 8 8, horas? 20 horas, lá no canal da Jaqueline Fan, eu vou mandar para todo mundo, tá? Vou botar nos grupos, só não vou botar no grupo do clube, botar no clube do. Vou botar no clube, vou botar no grupo do Universo Consciência, tá? Então eu te espero lá, também vai estar no Instagram. E é isso aí. E bora, vamos falar disso, vamos falar de felicidade. E 9 horas eu estou fazendo essa vivência de desprogramando julgamento e auto-julgamento. Então, quem quiser sair da live e vir para lá, tá bom, vem que vai ser Uau! bom. Aqui no seu canal ou no Instagram? Vamos nos dois. Vai ser aqui no YouTube. Fica melhor aqui, tá? Ok. Aí lá no Instagram eu vou deixar eu deixei um formulário de inscrição lá no meu canal do Telegram, na verdade. Porque aí lá no formulário, a pessoa pode até deixar alguma queixa ali, alguma situação que ela percebe da amiga, sabe? De julgamento, assim, para a gente poder estar trazendo a consciência e desprogramando. Vai ser bem legal. Bom, Então tá. então, Dá uma obrigada. passadinha na live para lembrar o povo, tá? Tá, sim. Então tá bom. Um beijo para Beijo, todo obrigada. mundo. Até às Até 20 horas daqui a no pouco. canal da Jaqueline. Depois a gente se encontra no canal da Cristina. Beijo. Combinado. Beijo. Tchau, tchau.